o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa aula de escola dominical. Durante esse mês de janeiro, nós teremos as aulas aqui, classe única aqui no templo. A partir da próxima semana, o departamento infantil já estará funcionando, a partir do dia 9, certo? Eu estou vendo algumas crianças aqui, já na próxima semana eles poderão ir lá para o estudo na classe deles. Então, a partir do último domingo, se eu não me engano, de janeiro, dia 31, nós já iniciaremos com as classes. São 7 classes de adultos, tem as classes de doutrina, de adolescentes, e a classe aqui do templo. Eu estarei aqui ministrando com o pastor Hernandes, ele fará a exposição do livro dos Salmos, e eu estarei fazendo a exposição do livro de Êxodo, lá do Antigo Testamento. É um livro fascinante para a gente estudar. Hoje, eu já falei sobre a cura de Deus para a amargura, agora eu quero falar sobre a cura de Deus para a impaciência. A impaciência. Eu sou autoridade nesse assunto. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 30. Você que sabe da oração que o impaciente fez: Senhor, me dê paciência, mas me dê logo. É desse jeito, né? Mas a palavra de Deus tem respostas para os problemas da nossa alma, né? Isaías capítulo 30 diz assim, nós vamos ler até o versículo 5, depois o versículo 15. Vocês vão deixar o texto aberto para a gente fazer a exposição. Diz assim a palavra de Deus: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. O versículo 15, por favor, vamos ler juntos, o que diz aí? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. Amém. Meus prezados irmãos, há muitos estudos no campo da medicina demonstrando como a impaciência ela é prejudicial à nossa vida. Todos nós aqui não gostamos de esperar. Quem disser que gosta de esperar é porque não é humano. Tudo nosso é para já, é para agora. Mas há momentos que, por causa da impaciência, nós tomamos decisões precipitadas, e isso prejudica a nossa vida, a vida das pessoas que estão ao nosso redor. A gente podia levantar aqui uma série de perguntas para testar se você é paciente ou impaciente.
né? Você se aborrece quando tem de esperar? Você come depressa? Você costuma sentir-se pressionado no fim de um dia normal de trabalho? Você se sente pressionado pelo tempo? Você acha que não está tendo tempo? Tem outras. Você é impaciente ou não? Pergunta para sua mulher aí do lado, por favor. Pergunta para os seus filhos. Esse texto de Isaías capítulo 30 é um texto que revela a impaciência de Israel. E a impaciência de Israel, simbolizando aqui, não esperar em Deus, não confiar em Deus, querer resolver as coisas pela sua própria força. A palavra impaciência na língua portuguesa significa intolerância, precipitação, pressa, falta de capacidade para esperar. Geralmente o impaciente, ele pula etapas, ele quebra regras, ele faz de tudo para atender a sua impaciência. Quem já voltou da praia num período de feriado, e está todo mundo na fila, mas sempre tem uns espertos que vão pelo acostamento. Eles não querem saber, eles quebram regras, porque não tem o quê? Paciência. Você já chegou e apertou o botão do elevador? Uma vez é suficiente. Mas você ficou apertando várias vezes, como se um não fosse suficiente. Então você é impaciente. Aliás, eu acho que o lugar mais difícil de se estar é na sala de espera. Sala de espera. Muita coisa pode ter acontecido no ano passado com você, coisas desagradáveis, coisas indesejáveis, porque você não teve paciência. Você não esperou em Deus. Você não teve discernimento para tomar a decisão correta. Aqui nesse texto, na primeira parte do texto, nós vamos aprender algo, versos de 1 a 5, pelo menos 5 lições importantes que eu queria destacar aqui, sobre os prejuízos que a impaciência pode trazer para a minha vida e para a sua vida como crentes. Como crentes. Porque a Bíblia trata a impaciência como uma manifestação, uma evidência de incredulidade. Você se lembra de Davi no Salmo 40? Esperei pacientemente ou confiantemente no Senhor. E Ele o que? Se inclinou para mim, tirou-me de um poço de lama e de perdição, firmou os meus pés, os meus passos sobre uma rocha e colocou nos meus lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Primeira lição, eu queria que você observasse do versículo 1, Isaías 31. O que diz aí? Isaías capítulo 30, versículo 1. O que diz? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Primeira consequência da impaciência é que a impaciência nos leva a substituir os planos de Deus pelos nossos planos. Veja no versículo 1 que ele diz: executam planos que não procedem de mim. Você acha que isso acontece com você ou não? Aí você diz: Deus está demorando demais, eu tenho que dar um jeito aqui. Aí você começa a tomar umas atitudes. Geralmente, irmãos, né? Não sei vocês, mas eu
primeiro eu crio o problema para Deus. Aí eu peço, Senhor, me ajude a resolver, resolva aqui. Geralmente nós somos assim. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante você entender aqui no texto, à luz do texto, é que Israel estava rejeitando o que Deus projetou, rejeitando a instrução dos profetas para estabelecer os seus próprios planos. Veja no capítulo 30, versículo 10. O que que diz aí? Veja no versículo 9, diz assim: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, aos profetas, não tenhais visão, e aos profetas, não profetizeis, para nós o que é reto. Dizei-nos coisas o quê? Aprazíveis, profetizai-nos o quê? Ilusões. Então, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 81. Salmo de número 81. No versículo 10, Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e encherei. Então, Deus está dizendo, eu sou o Senhor, o seu dono, eu sou o seu Deus, eu sou o seu libertador, que eu tirei vocês da terra do Egito, e eu sou o seu provedor. Abre bem a tua boca e encherei. Versículo 11, o que é que diz? Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me... Aí veja a vontade permissiva de Deus. Versículo 12. Assim deixei-o andar na teimosia do seu... Siga os seus próprios conselhos. Irmãos, quantos problemas nós criamos na vida porque nós rejeitamos o quê? Os planos de Deus, os projetos de Deus, e queremos impor para Deus os nossos planos. Na vida pastoral eu já acompanhei casos de casamentos. Casamento, o cara casou errado, mas casou sabendo que estava casando errado. Decisões que a pessoa toma na vida sem consultar o Senhor, sem conversar com Deus, sem checar se aquilo que ele está fazendo está de acordo com a palavra de Deus. E aqui o texto é muito interessante, porque o próprio Deus está denunciando o povo de Israel, né, dizendo que eles executam planos que não procedem de mim. Então, isso é um sinal, é uma evidência de quê? De impaciência. Veja bem, irmãos, o nosso Deus, Ele trabalha de acordo com os seus planos. Deus tem um plano geral para o universo, Ele tem um plano para a história, Ele tem planos regionais, Ele tem planos familiares, e Ele tem planos o quê? Pessoais. Então Deus tem um plano, como diz aquele hino, para cada criatura. Deus de antemão preparou boas obras para que andássemos nelas. Nós somos salvos pela graça, mas a graça que nos salva é a graça que nos responsabiliza de tomar decisões na vida. Nós poderíamos citar vários textos, mas veja Jó 41. Veja lá Jó 41. Desculpe, 42. Verso 2. O que Jó diz aí? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando Jó está falando aqui de planos, ele está falando plano para quem? Para mim e para você? Ele está falando os planos
que Deus tinha para a vida dele, porque ele vai dizer lá: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó reconhece que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele fazia parte do plano pessoal de Deus para a vida dele e para a vida da sua família. E os planos de Deus não podem ser frustrados. E os planos de Deus, eles acontecem, porque Deus, Ele é onipotente. Bem sei que tudo podes. Mas dentro da vontade soberana de Deus, existe isso que a gente chama de vontade permissiva, que o próprio Deus diz: eu falei, vocês não quiseram, então eu deixei vocês andar na teimosia do seu coração. Então esse é a primeira consequência, o primeiro prejuízo que a impaciência traz para a nossa vida. Veja lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1. E versículo 3. Provérbios. Porque Deus, Ele não anula a nossa inteligência, tá? Ele não diz que você não deve fazer planos. O que diz o texto lá de Provérbios 16:1, que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem. Confia, versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão o quê? Quando é que esses desígnios estão estabelecidos? Justamente quando a minha vontade bate com a vontade de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então você pede a Deus para casar, tudo bem. Ah, mas você quer casar só se for com fulano, aí dificulta, né? Aí dificulta. Você quer casar com o que Deus quer que dá um marido. Você acha que você entende mais de marido que Deus? E se homem é tudo igual, por que você demora para escolher tanto? Você ri, mas é sério, viu? As mulheres reclamam, homem é tudo igual, são todos iguais, tal. E elas demoram e escolhem mal. Segundo lugar, veja Isaías 30, versículo 1, que a impaciência leva a estabelecer os nossos planos no lugar dos planos de Deus. Segundo, a impaciência nos conduz a fazer alianças com pessoas erradas. Fazem aliança sem a minha o quê? Aprovação. Preste atenção, irmão. Na afobação, o povo de Deus aliou-se com os ímpios, se afastando de Deus para encontrar solução para os seus problemas. E às vezes nós queremos resolver os nossos problemas fazendo e seguindo o conselho dos ímpios, fazendo aliança com quem nós não deveríamos fazer. E é interessante que a impaciência pode nos levar a fazer coisas que Deus não aprova. Descer para o Egito, para fazer amizade com o Egito, fazer aliança com o Egito, achando que o Egito ia abençoar o povo de Deus. Se Deus já tirou o povo do Egito, que comunhão há entre as trevas e a luz? E aqui eu chamo a sua preciosa atenção, porque Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Você acha que você vai ser abençoado fazendo alianças e buscando ajuda de quem não pode lhe dar ajuda? Isso é uma insanidade.
Qual foi a derrota de Sansão? Justamente porque ele fez aliança com Dalila. Então, meu irmão, preste atenção. A comunhão, ou a sociedade entre o povo de Deus e os ímpios, ela não é recomendada pela palavra de Deus. Tá certo? Só estou lhe avisando. Quando nós fazemos isso, veja o problema que dá. Aí no versículo, a última parte do versículo 1, 30 para 1, o que é que diz aí? Sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Você vai acrescentando pecado nas decisões que você vai tomando. Não foi assim com Davi? Primeiro ele adulterou, depois para esconder o adultério, ele vai em outro pecado. Manda matar o cara. E ele tem que ficar pecando para cobrir um pecado que já começou. Uma coisa que começou errada lá atrás. A impaciência nos conduz a fazer alianças com pessoas erradas. Terceiro lugar, Isaías 30, versos 2 e 3. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Preste atenção. A impaciência pode gerar frustrações e decepções. Veja no texto aí. A palavra vergonha, a palavra confusão. Por quê? Porque o povo de Deus desceu para o Egito para buscar ajuda no Egito. Eu não vejo outra razão aqui. Não vejo outra doença espiritual aqui do que a incredulidade. A incredulidade pode nos levar a querer resolver os nossos problemas com a ajuda do inimigo. O povo do Egito, o povo de Deus, foi escravizado e maltratado, ou escravizou e maltratou Israel durante mais de 400 anos. E quando Deus tirou o povo do Egito, Deus viu o sofrimento do povo, viu a condição do povo e desceu lá para tirá-lo. Ao mandar as 10 pragas para o Egito, Deus destruiu todos os deuses, todos os ídolos egípcios, culminando com o faraó que era Deus. Ele matou o filho primogênito de faraó. E depois Deus, ao tirar o seu povo pelo mar, ele usa esse mesmo mar para destruir os exércitos de faraó. Em outras palavras, não tem retorno. Irmãos, quando a gente sai do mundo, a gente sai do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E nós não vamos encontrar ajuda espiritual no mundo. Não existe essa possibilidade. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo, o que o Egito pode oferecer para Israel? Veja no texto. Descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se tornará o quê? Vergonha. E o abrigo na sombra do Egito em confusão. O povo do Egito vai dizer, mas como é que vocês vieram aqui? Vocês saíram daqui, mataram todo mundo aqui, destruíram, agora vocês vieram aqui buscar ajuda? Como é que pode, irmãos? Quarto lugar. A impaciência produz a rejeição do tempo ou do momento certo de Deus.
Veja no versículo 34, o que é que diz? Porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram o quê? Antes de consultar a Deus, certo? Os representantes já estavam lá. Veja que loucura. Eles foram sem autorização de Deus. Eles foram para lá, eles estavam tão afoitos, tão afobados. E aqui, meus amados irmãos, a incredulidade ou a impaciência de Israel levou os seus líderes a atitudes precipitadas, inconsequentes, inoportunas e apressadas. Os príncipes e embaixadores de Israel foram correndo para o Egito. Correndo para o Egito. Todos nós sabemos, né? Aqui, quem é crente já há um pouquinho de tempo, se lembra que está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. O que é que diz lá em Eclesiastes 3:1? Tudo tem o seu tempo, o quê? Determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem um exemplo. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6. Os discípulos os irmãos de Jesus, os irmãos de sangue de Jesus, estão pressionando Jesus a assumir o seu aspecto messiânico. Pressionando Jesus. Se tu és o Messias, vai lá. E veja a resposta que Jesus coloca. João, capítulo 7, versículo 6. O que diz aí? Põe na tela aí. Vamos lá. João 7, 6. O que diz? Lê aí, por favor. O meu tempo ainda não chegou. Então há diferença entre o tempo de Jesus e o meu tempo. Ele faz uma comparação. Meu tempo, o vosso tempo. O vosso é sempre presente, porque a gente não tem um amanhã. A gente tem que decidir hoje. E às vezes, nessa precipitação, nessa impaciência, nessa incredulidade, a gente toma decisões erradas. Não seja precipitado. Tem um ditado que diz: não coloque o carro à frente dos bois. Quinta consequência, irmãos, aqui no texto, no versículo 5, o que diz aí? Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Presta atenção que a impaciência gera o quê? Sofrimentos. A precipitação de Israel, segundo Deus, resultará em sofrimento, decepção e derrota. Sabe por quê? Veja lá, nos versículos 13 e 14, que Deus já havia determinado isso. Versos 13 e 14, portanto essa maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, cuja queda vem de repente num momento. Aí outra figura, versículo 14, o Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-se em nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo de lareira ou tirar água da poça. É muito triste, irmãos, mas a teimosia, a resistência à vontade de Deus, a resistência à dependência de Deus, pode nos levar a grandes sofrimentos.
Eu gosto sempre de dizer, a gente sofre quando obedece a Deus e a gente sofre quando desobedece a Deus. Quando a gente sofre obedecendo a Deus, nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vocês forem perseguidos, etc, etc, etc. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas a Bíblia fala também que aquele que desobedece, Deus cercará os seus caminhos, está lá em Zacarias, com cercas de espinhos. E o sujeito não vai para diante, não vai para frente. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 19, versículo 2. Vocês estão entendendo, irmãos, a aula ou não? Tá boazinha, tá mais ou menos, tá boa? Você está ficando mais paciente, né? Deus está operando, enquanto a palavra está sendo pregada. Provérbios 19, versículo 2, o que é que diz aí? Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é o quê? Precipitado. Tá certo? Então, que essa palavra se aplique a mim também. O mais impaciente aqui do auditório aqui hoje. Mas, agora, irmãos, como a gente vai vencer isso? Deus coloca as consequências, e lá no versículo 15, Ele vai dar a saída para a gente. Vai dar a saída, veja lá no versículo 15, o que é que diz? Isaías 30, 15, o que é que diz? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui nós temos algumas respostas que eu acho fantásticas aqui para quem é impaciente. Você quer ser curado da impaciência? Primeira coisa que você precisa fazer é se converter. Se converter. Preste atenção, do ponto de vista do novo nascimento, da regeneração, a gente só se converte o quê? Uma vez, tá certo? Uma vez convertido, uma vez nascido de novo, certo? Só que depois de crente, você continua pecando, e você continua teimoso, feito uma jumenta, e você continua soberbo. Vamos pegar um exemplo apostólico. Lucas capítulo 22, versículo 32. Lucas 22, 32. O que é que diz lá? Pedro é avisado. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Versículo 32. Vamos ver? Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não... Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Presta atenção, Pedro era convertido ou não? À luz desse texto. Mas ele tinha fé, para que a tua fé não... Ele tinha fé. Quem era o intercessor dele? Jesus, está intercedendo por ele. A fé dele só não desfaleceu por causa da intercessão de Jesus. Mas Jesus disse: mas tu, quando te converteres, sabe o que você tem que fazer? Fortalece teus irmãos. Ou seja, usa a tua burrice
Depois. O que você aprendeu nesse pecado da soberba, você achando que você é o maior discípulo, que se todos negarem, o Senhor disse, não vai negar. A soberba do teu coração. Quando você se converter desse pecado, aí você pode dar aula, encorajar, fortalecer os seus irmãos. Aí, veja, 1 de Pedro, vamos lá, capítulo 5. Versículo 5, Pedro diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade. Por quê, Pedro? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede o quê? A sua graça. Aí ele diz no versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda de redor como leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então está aqui o Pedrão convertido. E ele está dizendo assim, olha, sejam o quê? Humildes. Então, irmãos, nós precisamos nos converter. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus, tem coisas na minha vida, na sua vida como crente, que nós precisamos de conversão, mudança, transformação. E se existe uma área que Deus está nos ensinando aqui, essa área da impaciência. Segundo lugar, para vencer a impaciência, nós precisamos de conversão a Deus. Segundo lugar, para vencer a impaciência, o que diz o profeta lá? Deus dizendo através do profeta. Ele diz que nós precisamos sossegar ou tranquilizar o nosso coração. Ele diz aí no texto, no versículo 15. Em vos converterdes, primeiro você converte, e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. E aqui eu chamo a sua preciosa atenção, porque quando a gente se converte, a gente passa a crer em Deus, né? E a incredulidade, a incredulidade gera a impaciência. Mas a fé gera o quê? A paciência. E a paciência é um fruto do Espírito, uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. Paciência, longanimidade. E eu e você, nós só podemos receber isso com a ajuda de Deus. Deu para entender? Há tantos textos. Isaías 26, volta um pouquinho atrás aí, Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, 3. O que é que diz? Dá até para cantar isso aqui, né? Tu, Senhor. O que é que diz lá? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele o quê? Confia em ti. Olha que coisa linda, irmãos. Tu conservarás em perfeita paz aquele que confia em ti, cujo propósito está em ti. Então, quando a gente está desconectado com Deus, quando a gente, na nossa impaciência, nós queremos colocar os nossos planos para Deus, nós precisamos nos converter. E se nós persistirmos nisso, insistirmos nisso, Deus vai dizer, então vá, siga os seus próprios caminhos. E você vai ver as encrencas, os problemas,
as confusões que você estará inserido e metido porque não teve a paciência suficiente de esperar em Deus, de confiar em Deus. Tem um versículo lá no Salmo 46, né? Esse Salmo 46 é maravilhoso. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí vem guerra, tudo. Mas chega lá no versículo 6, o que diz lá? Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu, ou seja, fica calmo, que eu vou agir, eu estou agindo, fica calmo, espera em mim, espera no Senhor, confia nele. Miqueias capítulo 7. São textos assim, irmãos, preciosíssimos para a nossa vida prática. Miqueias capítulo 7. Versículo 7. Ele vai contar toda a corrupção moral de Israel. Isso dá na gente aqui no Brasil também, viu? Só ler, vai ver, é um retrato do Brasil aqui, ó. São os poderes constituídos, envolvidos em falcatruas, em tudo e fazendo injustiça. E aí o profeta no versículo 7 diz o quê? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha, e o meu Deus o quê? Me ouvirá. Olha para Deus, confia em Deus, espera em Deus, descansa em Deus, e Ele vai ouvir você. Amém? Por fim, para vencer a impaciência, precisamos de conversão a Deus, precisamos sossegar ou tranquilizar o nosso coração em Deus. Terceiro, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Irmãos, a gente precisa redescobrir isso. Eu tenho batido isso há alguns anos aqui na Igreja de Pinheiros. Deus nos fala através dos mandamentos, Deus nos fala através das ameaças, mas Deus nos fala também através das suas promessas. E as promessas de Deus, elas são para nós. Nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo da promessa. Nós estamos com uma promessa, a última das promessas, que é essa promessa da segunda vinda de Cristo. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar todo dia. Maranata, a hora vem, cumpra essa promessa, vem logo. E é por causa dessa promessa que nós deixamos de fazer muita coisa que nos são propostas para a gente fazer, e a gente faz muita coisa por causa dessa promessa, porque nós temos um Deus, nós temos o temor a Deus, nós temos as promessas de Deus. E lá no Salmo 130, versículo 5, o salmista diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Amém? Josué 21, 45, para a gente encerrar. Josué, capítulo 21, versículo 45. O que diz lá o texto? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de tudo o que se cumpriu. Aqui 3 lições para a gente. Primeiro, as promessas de Deus são infalíveis. Ele diz o que aí? Hein? Nenhuma promessa falhou. Porque o nosso Deus, Ele é o quê? Infalível. Se Ele prometeu,
Ele vai cumprir. Segundo, essas promessas, irmãos, são boas palavras de Deus. Todas as promessas de Deus não são ameaças. Todas as promessas de Deus são para o nosso bem. Salmo 37 diz: não te ires por causa dos malfeitores. Entrega o teu caminho ao Senhor, espera nele. Agrada do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Descansa no Senhor, descansa. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Espera, pois, no Senhor. O que eu acho fantástico aqui, nesse texto, esse versículo, mas só um versículo, de todas as boas palavras que o Senhor falou. Mas Ele falou para quem, gente? Para quem? Para o mundo? Para a casa de Israel. São promessas o quê? Exclusivas, promessas para o seu povo. Nós temos as promessas de Deus, e todas as promessas de Deus têm um sim em Jesus. Então, fique calmo. Já pensou eu dando esse conselho para você? Fique calmo. Fique calmo. Espere em Deus. Deus vai cumprir. Deus vai realizar. Deus vai fazer. E Ele faz na hora certa. E Ele faz da maneira certa. E Ele faz para trazer o quê? Alegria e prazer para nós. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos ter um intervalo para o culto às 11 horas. Hoje vamos ter também um culto às 17h30. 16, 17h30 e 19. Tá bom? Vocês entenderam o que foi colocado aqui, gente? Tudo certinho? Posso dar o diploma de paciente para vocês? Os diáconos aí fora, né? Certificado de paciência. Foi hoje na igreja e saí com certificado. Fosse assim, seria muito bom, hein? Você se lembra de Zacarias, o pai de João Batista, casado com Isabel? Ele orou durante mais de 30 anos. Aí Deus manda o anjo Gabriel dizer para ele: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Aí sabe o que ele disse? Eu não acredito. O desgramado. Aí o que o anjo Gabriel falou? Você vai ficar mudo até o menino o quê? Nascer. Agora pega Caleb, Josué capítulo 14. Ele chega para Josué e diz: Josué, você estava comigo lá naquela confusão há 40 anos atrás. E somente eu e você recebemos essa promessa. E eu estou vivendo essa promessa há mais de 40 anos. Eu perseverei em seguir ao Senhor e agora eu quero a terra. E ele recebeu. Ficou 40 anos esperando que a promessa se cumprisse. Mas as promessas de Deus são infalíveis. Infalíveis. Pai querido, olha para nós aqui. Na nossa fraqueza humana, nas nossas impaciências, precipitações, na nossa afobação, no nosso nervosismo, na nossa incredulidade. E que o Teu Santo Espírito nos converta nessa manhã. Converta a nossa mente, o nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, descansar, sossegar em Ti, Senhor. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, possa ser derramada em cada coração aqui nesta manhã. E que os erros que nós cometemos no ano passado, por precipitação, por afobação, por impaciência, não se repitam esse ano. Que nós tenhamos a Tua direção, o Teu carinho, a Tua direção, a Tua orientação para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.